Será que fazer um intercâmbio na Itália é uma boa ideia? É exatamente sobre isso que eu conversei com a Ana, da Escola de Italiano Escola Leonardo da Vinci. Fique por aqui para entender melhor as diferenças entre as principais cidades do país e como é o dia a dia de um estudante na Itália. Ana, muito obrigada por ter vindo conversar mais sobre o intercâmbio na Itália com a gente. Eu queria começar te pedindo para contar quais são os motivos que fazem da Itália uma ótima escolha para quem quer estudar no exterior. Eu costumo dizer que a Itália é um lugar onde você, além de trabalhar e estudar, você pode se sentir em casa. Porque a Itália é um país relativamente pequeno em relação ao Uhum. Brasil, em relação aos Estados Unidos, países maiores, mas é um país cheio de diversidades. Tem uma vantagem grande que é, por exemplo, a malha ferroviária, onde você pode viajar facilmente. Então, eu Sim. costumo dizer que estudar na Itália é prazeroso. Ai, com certeza. Eu também tive a oportunidade de passar um É. tempo na Itália, fiquei 6 meses por aí, e eu posso Olha! garantir que, sim, posso garantir que é muito boa a experiência, ter esse contato com os italianos, com a gastronomia que é maravilhosa. Realmente esse fato de poder viajar facilmente agrega muito valor, né, à experiência, e então eu não poderia Sim. indicar mais também. Dentro desse território pequeno, todas as regiões têm as próprias peculiaridades. Então, você vai ouvir sotaques diferentes, você vai aprender um italiano clássico, mas você pode escutar as diferentes nuances quando você viaja, Sim. entendeu? E é um país relativamente tranquilo em relação à Uhum, violência, né? Temos que ter os cuidados básicos, mas é muito mais tranquilo que viajar no Brasil, por exemplo. E uhum. você estuda durante a semana e no fim de semana você está livre para viajar. Ah, sim. Não, e ainda mais com o trem de alta velocidade, você consegue chegar rapidamente, Isso, né, a outra cidade. isso. Olha, eu queria falar um pouco sobre a Escola Leonardo da Vinci, que é referência no ensino de italiano. Você consegue contar pra gente quais são os diferenciais da escola? Olha, Isa, a Escola Leonardo da Vinci, ela foi fundada em 1977. É uma escola que tem quase 50 anos de experiência em intercâmbio de italiano para cidadãos do mundo inteiro. Então, nós somos um grupo com 5 Uhum, cidades da Itália e 5 das principais cidades da Itália. A gente tem sede em Florença, em Milão, Roma, Turim e Viareggio. Viareggio é uma cidade no litoral da Toscana e é uma cidade sazonal, ou seja, se você tem a ideia de vir estudar durante o período de verão, Viareggio é uma ótima location, porque ela está exatamente na costa da Toscana, pertíssimo de Firenze e com a malha também ferroviária que você pode visitar todos os outros lugares. Falando das outras 4 cidades, uhum. estamos em Florença, Milão, Roma e Turim, que são diferentes cidades com as próprias características. Depois a gente fala um pouquinho sobre a ideia de cada uma delas. Como escola, a Leonardo da Vinci tem uma metodologia baseada na conversação, obviamente com adição de gramática, porque eu acho que para quem já estudou línguas sabe que a gramática às vezes parece, ai, não estou muito interessado na gramática, mas um pouquinho a gente vai ter que ter. É Mas necessária, né? não é? Desde o primeiro dia de aula, você já começa uma imersão na língua. Uhum. E agora aproveitando esse gancho, como é o É. dia a dia dos estudantes, tanto nas aulas quanto nas atividades sociais, que eu sei que vocês promovem atividades muito bacanas Isso, também. isso. A dinâmica das aulas é o seguinte: são 4 aulas por dia. O horário depende da disponibilidade na data, para aquela data que você escolheu, pode ser pela manhã ou à tarde. Uhum, Então, dito isso, no horário oposto ao das suas aulas, né, nós temos um calendário, cada sede
monta o seu próprio calendário de acordo com o período do ano, de acordo com o que está acontecendo na cidade, porque na Itália, na Europa em geral, como a gente tem as 4 estações bem definidas, então as atividades também variam de acordo com a estação do ano. Então, Sim. essas 4 aulas de imersão em italiano você tem na escola. E no período oposto, a gente tem programas como visitas guiadas pelos professores de História da Arte. Nós temos encontros em cafés para a prática da língua. Dependendo do que está ocorrendo na cidade, um mercado de artesanato, uma visita à fábrica de chocolate em Torino. Muda de acordo com a cidade. Sim, que bacana. E agora que a gente já falou um pouco sobre a Itália de forma geral, um pouco mais sobre a escola, eu queria saber quais são as principais diferenças entre os destinos oferecidos por vocês, então, entre essas 5 cidades. Tá, vamos começar. Eu vou aleatoriamente escolher Milão. Milão é uma cidade grande. Quando a gente fala em cidade grande na Itália, comparando com o Brasil, não chega a tanto. Milão é uma cidade grande, tem por aí os seus 3 milhões. Veja, aqui uma cidade de 3 milhões de habitantes no Brasil. Quando a gente fala em cidade grande, fala São Paulo, Rio de Janeiro. Então, Milão é uma São Paulo picolina, entendeu? Com uma outra dinâmica de vida. Obviamente, é uma cidade tranquila, é uma cidade que tem transportes, vários tipos de transportes e funciona bem. É a capital da moda e do design. É uma cidade bastante jovem, no sentido, acontece muita coisa lá, entendeu? Todas as feiras do automóvel, feira do móvel, feira do design. Então, tem essa diversidade digamos, é uma cidade cosmopolita, então atrai realmente bastante jovem. A faixa etária em Milão, para nós, é ali dos 20 aos 35 anos. Tô dizendo a média de idade dos alunos de Milão, entendeu? Milão é onde acontece os concertos, o que a gente chama de show, entendeu? Tem muita música e, sobretudo, moda e design. A gente considera Milão como o berço da moda e do design. Então, para quem está interessado nesse setor, é o paraíso. É a escolha certa, né? Pois falando um pouquinho de Firenze. Firenze é uma cidade de arte, né? O que é o berço do Renascimento. É uma cidade pequena, tem aí pelos seus 300 mil habitantes. E é uma cidade onde você consegue fazer muita coisa a pé. Dado que a escola está no centro histórico, o que a gente chama de centro histórico é o centro da cidade onde tudo nasceu. E aqui na Itália é muito comum que tudo aconteça no centro. Um pouquinho diferente do Brasil, né, onde a gente não tem muito essa cultura do centro da cidade, mas aqui tudo acontece no centro. Todas as nossas sedes estão no centro histórico das cidades. E é isso. Firenze, você pode fazer muita coisa a pé. É considerada um museu a céu aberto. Isso quer dizer o quê? Você vai passeando, caminhando e já vendo monumentos e obras, então muito rica de história da arte, entendeu? E tem uma beleza natural também, tem o Piazzale Michelangelo, é um vale, tá rodeado de colinas e fica muito fácil também você no fim de semana pegar uma excursão, pegar um ônibus e conhecer ao redor. Ah, sim, que a Toscana é belíssima, né? Também. A Toscana é a famosa Toscana dos cartões postais, né? Então é fácil, é bem fácil fazer isso. Falando um pouquinho de Turim, Turim é uma cidade elegante. É uma cidade que tem o berço quando a Itália foi unificada, né? Porque a Itália é uma república relativamente nova. E antes tinha vários reinos que dominavam. Ali era o reino dos Savoia. Então, tem uma arquitetura muito rica, é uma cidade muito rica de pórticos. Você caminha, né, naqueles corredores cheios de pórticos.
é interessante porque no inverno você fica um pouco resguardado entendeu? Da chuva Do e da frio. neve. E no verão você está no fresco, porque realmente a Itália no verão é um pouco quente, quente. né? Turim é capital do automóvel, capital do chocolate. E é uma cidade muito organizada e tranquila. Então, eu acho como destino é muito interessante também. Para falar de Roma, é difícil descrever Roma, né? Porque Roma é a cidade eterna, Roma é história. Então, estudar em Roma se você frequenta pela manhã, você está na escola de manhã, depois vai almoçar em algum lugar, caminha por aí, você fica enfeitiçada, né? Pela história. Você imagina, se você rodar um filme na sua cabeça, você se vê no tempo do Império, sabe? É verdade. E dá para viver isso. Na minha opinião, a Itália é muito isso, entendeu? É você viver a sua realidade dentro da história que você tem, sabe, na memória, ou se já estudou, até se você não estudou, é tão impactante que você diz, meu Deus, eu imagino como era isso aqui, e eu acho isso fascinante. Roma também é a capital política, né? É a capital da Itália. Digamos que Milão é a cidade industrial, é a cidade onde tudo acontece, business, bancos, o coração financeiro. Roma é a capital política. Seria uma Brasília nesse sentido. Mas vejam, notem também que a Itália tem um país dentro da Itália que é o Vaticano. Sim. Né? Então, dentro da cidade de Roma, você tem um outro país que muita gente às vezes nem sabe, mas Vaticano é um país diferente da Itália, com sede ali. Então, tem mais essa curiosidade, tem mais essa possibilidade de experiência. E Viareggio, como eu tinha comentado antes, é uma cidade do mar. Então, onde você pode fazer ali, você tem o período de estudos e as atividades culturais são voltadas muito para o esporte. Tem a cadeia de montanhas, onde existe muito mármore. Não sei se alguém já ouviu falar no mármore de Carrara. Super famoso. O famoso mármore de Carrara está ali nas montanhas atrás de Viareggio. Então, existem várias excursões que você pode visitar. Dá para fazer trekking, dá para andar a cavalo, dá para fazer esporte aquático também. Então é bem interessante no verão. Basicamente é isso. Ai, que bacana. Adorei relembrar um pouco mais as diferenças. Qualquer uma, eu tenho certeza que vai ser uma escolha maravilhosa para os nossos intercambistas, porque cada uma tem a sua característica particular, agrada ali um perfil diferente, mas são todas cidades desenvolvidas, com muita energia, com muitas opções de restaurantes, bares e opções também culturais. E sabe algo que eu acho super bacana da Escola Leonardo da Vinci? É a possibilidade do estudante estudar um tempo em uma escola e depois ir para outra. Então, você não precisa ficar em apenas um destino, que se você quer conhecer mais, né, da cultura, como as cidades são tão diferentes, eu acho isso muito bacana até da gente comentar um pouquinho. Porque, veja, como na Itália você consegue viajar fácil, eu acho que quem viaja para a Itália, seja para estudo, seja por viajar simplesmente, tem a ideia de percorrer mais de um lugar. Então, visto e sentindo essa atmosfera, o que nós pensamos? Vamos idealizar um curso onde o aluno possa fazer exatamente isso, mas continuar estudando. O que acontece na prática é que o aluno faz a escolha, faz a programação, começa pelo menos uma semana em cada uma das sedes e pode mudar de cidade. Por exemplo, se ele começa em Turim, quero fazer 4 semanas na Itália. Primeira em Turim, segunda em Milão, terceira Roma, Firenze, a ordem não importa, quem decide é o aluno. E né, ele tem a aula de segunda a sexta, faz o check-out da acomodação no sábado, já viaja para a próxima cidade e aí continua o percurso do curso. Não tem nenhum problema, toda a organização é feita internamente por nós,
ele tem somente que se deslocar de uma cidade para outra. Então é Sim. super interessante, porque você continua o aprendizado do italiano e já tem uma outra atmosfera diferente da cidade. Tem essa facilidade pela metodologia de ensino ser a mesma? Porque veja, todas as sedes, elas seguem a mesma metodologia, é a metodologia Leonardo da Vinci, entendeu? Uhum. O esquema, por exemplo, se o aluno vem com a acomodação que nós contratamos para ele, é tudo organizado, então é como o que muda é somente a cidade. Em termos da dinâmica do curso, é a mesma coisa, sem nenhum problema. E temos também um curso super interessante chamado La Dolce Vita. Vamos falar mais. Explicando um pouco o que é essa expressão La Dolce Vita, né? É o espírito italiano que, no fundo, diz que a gente não nasceu só para trabalhar ou estudar, a gente precisa gozar a vida. Exatamente. E o que acontece? Tem essa questão, por exemplo, no fim da tarde, uma atividade clássica do italiano é sai do trabalho, sai do estudo e para no bar. O que a gente chama de bar aqui corresponde ao que a gente chama de café no Brasil. Uhum. Então, todo mundo para no café para tomar um Aperol Spritz ou tomar um copo de vinho para dar aquela relaxada, depois vai para casa e aí continua a noite. Mas é o fato de ter que combinar, entendeu? A vida, entre aspas, difícil e a vida boa. Então, isso é o La Dolce Vita. E esse curso é um curso voltado para as pessoas um pouquinho, digamos, maiores, mas que fez tanto sucesso que todo mundo quer, desde o jovem até o mais velho. Esse curso, ele funciona, a dinâmica é um curso regular de línguas pela manhã, 4 aulas onde você vai estar ali com seu professor e com seus colegas, e durante o período da tarde, todo um calendário organizado diariamente de atividades culturais como aula de culinária, degustação de vinho com sommelier, visita a bodegas, né, que são os ateliês de artesãos, por exemplo, para ver como eles trabalham manualmente. Cada uma das cidades que eu descrevi aqui tem a própria característica, tem a própria riqueza particular do lugar. Então, são curiosidades que você consegue, entendeu? Especificamente ter durante o curso Dolce Vita. Queria acrescentar essa dica também. E não é à toa que está fazendo bastante sucesso, porque eu acho que é uma Bastante experiência sucesso. Maravilhosa, completíssima. Então agora não existe mais a limitação de idade, né? Qualquer um pode participar do Dolce Vita. Não, exatamente. Digamos, a média de idade é um pouquinho mais alta. Mas a dinâmica é tão legal que não tem muito isso porque durante as aulas... não interfere. Durante as aulas, você, aluno, vai estar na média do seu nível de conhecimento. Então, a formação das turmas, isso é uma informação interessante. A formação das turmas, ela é baseada primeiramente no nível. Porque aí você tem que seguir com o próprio nível. As atividades do Dolce Vita, não, todo mundo junto, mas são atividades dinâmicas e interessantes para qualquer faixa etária. E até uma chance extra de conhecer mais pessoas, fazer amigos que estão em outros níveis, em outras salas, que talvez você esteja ali convivendo no dia a dia. E, óbvio, mais uma oportunidade de treinar o italiano ali fora, né? Fora do ambiente de aula, da sala de aula, que é super muito importante. Exato, para nós é muito importante a dinâmica das atividades extras, né, que a gente tem durante o percurso de estudos. Perfeito. Bom, Ana, a gente sempre gosta de encerrar os nossos vídeos com alguma dica. E o que você diria para quem está pensando em fazer um intercâmbio para a Itália? Eu diria que quem está pensando em vir para a Itália, essa experiência é o que eu costumo dizer a todos os meus alunos. Vir para a Itália não é só estudar italiano, é viver a experiência da vida cotidiana. Porque o que acontece na Itália?
A Itália é um país desenvolvido, é um país relativamente cosmopolita, mas é também um país que conserva muitas tradições. As tradições Sim. da culinária, tradição dos vinhos, tradição, inclusive, de fechar determinadas lojas para o almoço. Aí você diz, nossa, nos tempos de hoje ainda existe. Mas isso existe e isso faz diferença, porque você conhece uma cultura realmente genuína. Uhum. Entendeu? Aqui é um lugar onde você pode, da sua casa, ir para a escola e durante o percurso você para num bar, você toma um cappuccino, come uma brioche, no outro dia você faz a mesma coisa, então no terceiro dia o barista já te chama pelo nome. Olha, a Isabela está indo para a escola. Então, viver essa experiência, entendeu? Praticando a Uhum. língua, para mim, é o que tem de melhor. Não, sem sombra de dúvida. E é uma experiência inesquecível, com certeza absoluta. Gostou de conhecer mais sobre como funciona o intercâmbio na Itália? Se ficou alguma dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. E se quiser conversar com o consultor, é só preencher o formulário de contato que está aqui na descrição deste vídeo. Até a próxima! Tchau!